Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, boa tarde a você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Queria começar saudando a todos com meu Motumbá, Mucuyu, Colofé, Aurê, Saravá, Buru-Aboiê, a todos da nossa tradição de matriz africana. Hoje eu estou aqui com um dos representantes das casas tradicionais da Bahia, nosso querido Babaebé Leandro de Oxumaré, da Casa de Oxumaré. Muito obrigado, meu pai, pela sua presença. O prazer é meu aqui. E obrigado hoje... pelo convite. Obrigado. E hoje também com meu pai, que sempre me ajuda a presidir a mesa, Pai Caiá, muito obrigado, como sempre. Motumbá a todos, Pai Leandro, muito obrigado por ter se deslocado da Bahia até aqui para vir dar uma entrevista para nós. Seja o programa merece. Então, pai, o tema de hoje é um tema muito complicado, que o senhor fala muito, e por isso que eu achei pertinente que o senhor viesse falar para as pessoas que nos acompanham da importância das casas do Brasil inteiro seguirem as suas casas matrizes, sejam elas da Bahia ou não. A gente sabe que o berço do candomblé é a Bahia, então quando se fala de casa matriz, a gente pensa na Bahia, né? Mas mesmo que uma casa matriz seja de outro lugar e o outro terreiro de candomblé seja de outro estado, a importância de uma casa filha seguir aquela casa matriz a qual ela pertence. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho sobre esse assunto. Eu penso que para nos consolidarmos enquanto religião, nós temos que ter um sistema organizacional. Como toda religiosidade, como toda religião. Então é impossível você afirmar o candomblé enquanto religião e aí você tem a sua casa de origem seguindo uma tradição e você seguindo outra. Então é fundamental para nos consolidarmos. A gente busca tanto direitos enquanto religião, mas precisamos nos organizar internamente também. E com certeza isso vai se refletir em força política, em preservação das tradições, em se organizar como um todo. Muito se fala hoje de povo tradicional de matriz africana. Se você se diz um povo, você tem que se padronizar, né? Um povo é padronizado no modo de se vestir, no modo de se alimentar, no modo de tratar, de lidar com as situações, com a sociedade. Então, essa organização também vem das casas de matriz. Sim, eu até reconheço, Pai Caiá, que exista particularidades regionais. É impossível, por vezes, você replicar integralmente todo o candomblé praticado na Bahia. Sim. Em virtude da dificuldade que nós temos com relação, às vezes, a um deslocamento para uma mata, a uma fonte de água. A uma determinada folha. Sim. O espaço físico mesmo de terreiro em São Paulo, Rio, às vezes é muito limitado. São espaços pequenos. Mas mesmo compreendendo as dificuldades de cada estado para seguir literalmente o candomblé praticado na Bahia, por experiência, por andar nessas diversas casas, dá para se praticar os mesmos dogmas, as mesmas liturgias, invocar a mesma divindade, dá para se fazer o candomblé, o mesmo candomblé praticado na Bahia, é possível praticar em qualquer outro local. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. E essas casas matrizes, elas dão suporte para esses filhos ter acesso a esses dogmas, a esses atos para poder continuar fazendo, já que eles estão deslocados da Bahia, né? Estão em outros estados. Existe nas casas matrizes alguém que vá atender às necessidades dos que estão fora? Inclusive, que a gente tinha até comentado sobre esse assunto, então até para as pessoas que estão assistindo entenderem bem melhor, a pergunta, até numa questão financeira, né? De você é filho de uma casa que é distante,
você está abrindo uma casa nova, você é direcionado para ser babalorixá. As casas matrizes, qual é o dever delas, até onde elas têm que dar esse suporte para essa casa que está se iniciando? Então, em primeiro lugar, a pergunta foi se existe esse suporte. E até onde ele pode ser dado. A gente tem que ter um cuidado de entender a construção da nossa religiosidade aqui no Brasil. E observar lá na África também. O candomblé, foi negado ao candomblé o poder, a condição de se organizar. É uma religiosidade que até pouco tempo atrás era considerada crime. Então, uma religião nova aqui no Brasil, ela provém de uma cultura milenar, de milhares de anos, mas o candomblé... No Brasil, centenário. O candomblé é centenário, nós temos cerca de 200 a 300 anos. E, lamentavelmente, o candomblé não teve essa condição de se organizar, era tido como crime. E nossa religião, ela é oral. E você aprende na vivência de terreiro. Eu não estou defendendo que ela deve somente permanecer na oralidade. Eu sou um que mais defendo as casas matrizes se organizarem, se não mais... Ao escrito. Não mais apenas serem representadas por associações culturais, enfim, instituições jurídicas que representam. Sim. Elas criaram esses estatutos totalmente religiosos, com os seus dogmas, suas liturgias. Eu acho que esse seria o primeiro passo. Mas eu acho que só vai funcionar o dia que a comunidade, primeiramente, ter um reconhecimento para com a sua matriz, sua origem. A partir daí, ter uma cobrança daquilo. Porque se você não cobra dessas casas um suporte, você não vai ter. Eu acho que o povo tem poder. Então, a partir do momento que os filhos da casa de Oxumaré, vou falar da casa de Oxumaré, a qual você representa, a qual eu represento, terem uma conscientização. A casa de Oxumaré é a minha matriz. Eu devo seguir os mesmos dogmas. E agora eu estou disposto, eu preciso ter um respaldo, um suporte. E cobrar esse suporte, mas e aceitar se organizar. Então eu acho que é um trabalho de conscientização. Porque como que, vamos falar da casa de Oxumaré que o senhor está representando, mas a pergunta é como se fosse para qualquer outra casa da Bahia. Como que a casa de Oxumaré vai cobrar da casa X, lá do Rio de Janeiro, que está seguindo ou não, sendo que, por exemplo, aquele babalorixá não tem nem mais condições financeiras de ir até a Bahia para aprender, para pegar um ensinamento e tudo mais. Como que fica? É uma situação complicada, né? É uma outra questão, porque o correto seria uma pessoa passar um processo iniciático, que dura 7 anos, após ser o do IG, receber os ritos que o confirmariam sacerdotes se for o destino. Então, nesse processo iniciático, você já absolve todo saber. Para lidar com as divindades. Aí depois nós temos um processo de aprendizado para se tornar sacerdote. Eu acho também que houve muitas casas sendo fundadas e lamentavelmente, por sacerdotes que não tiveram oportunidade ou se prepararam. Que não tem esse dom também, né? E também aqueles que não têm, porque nem todos nasceram para ser babalorixás e lorixás. Hoje acha-se que o do IG já te dá o título de sacerdote, não é, né? O do IG, ele conclui o ciclo iniciático. Mas os iniciados pensam assim, né? A partir do momento que eu tomei o do IG, eu já sou babalorixá. É até muito triste, publicamente, numa rede de televisão, você falar dessa deficiência do candomblé. Mas essa deficiência existe porque nós não tivemos a oportunidade de nos organizarmos. Porque a partir do momento que essas casas matrizes, porque vamos comparar a Igreja Católica um pouquinho. Já existe um papado no candomblé.
as famílias tradicionais, as líderes. Então agora eu vou me ousar falar um pouquinho do Cantuá. A Papisa, se existisse, a Oloriebé, vamos usar a nossa língua, vamos usar o nosso idioma. Né? O Oloriebé, a suprema pessoa do Ebé, do Cantuá, é a Mãe Carme. Toda descendência deve reverência, vassalagem, respeito a ela estar liderando essa família. E a divindade que colocou ela lá, porque não é aleatório que se coloca um sacerdote à frente de um terreiro. Simplesmente fazer a vontade de Orixá. Então, ela é uma pessoa iluminada porque Orixá escolheu ela. Ela tem poder de diálogo com os orixás, e a família Gantóis, quem tem o poder de dialogar com os orixás para ver se precisar um dia fazer alguma mudança, que com certeza é ela. Assim como o Pai PC na casa de Oxumaré, assim como uma Estela do Pofunjá. Aí o que acontece também, por falta de entenderem o candomblé, historiciar. Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, meu Deus, mas o Cantuá saiu da Casa Branca, existe algumas diferenças culturais, litúrgicas, existe algumas particularidades. Ah, então me dá o direito de fazer na minha casa do jeito que eu quero também. É um erro, porque, na verdade, quando os negros da Casa Branca, quando faleceu a fundadora, houve uma migração de um povo descendente direto, na verdade, africanos, legítimos, proprietários da cultura, se misturaram com outros povos e formaram uma outra matriz. Então, não é nem considerado uma descendência, porque quando eu tenho legitimidade, né, eu sou um descendente africano, eu sou daquela família, aí eu fui um fundador de uma casa matriz. Por que eu entrei nesse assunto? Porque tem muitas pessoas hoje criando, achando que tem condições de criar matrizes de candomblé. Quando que pode ser considerado? Uma matriz, no meu ponto de vista, é uma casa de candomblé. É uma casa construída por africanos que participaram da construção da religiosidade aqui no Brasil. Que participaram, que deram formato ao candomblé. Eram negros legítimos, detentores do saber, da ancestralidade. Agora, porque veja bem, como é que eu, branco, zóio verde, vamos brincar um pouquinho, vamos descontrair, posso me dar o direito de aprender o candomblé e achar que posso fundar uma matriz, que posso ter o meu entendimento, por mais que eu seja estudioso, por mais que eu vou ter que fazer uma outra religião, porque o candomblé, ele foi construído por essas famílias tradicionais que se juntaram e deram formato a essa religiosidade, que na verdade ela é um apanhado de diversas religiosidades africanas. Você tem um mosaico religioso dentro do candomblé, pessoas com domínio da cultura, domínio da religiosidade, que tiveram diálogo com as divindades e entre si para adaptarem ritos aqui no Brasil, que não poderiam ser feitos ipsiliter como eram praticados na Nigéria, enfim, na Urubalândia. Então, nesse sentido, já existem as matrizes, já existem as lideranças, até porque tem uma questão de, como nós estamos falando aqui antes do programa, uma questão de ancestralidade. O candomblé é uma religião ancestral, uma religião tradicional. Então eu devo seguir aos moldes dos meus ancestrais. Esses meus ancestrais, se Pai Talabi, Pai Salacó, usava o filá, tirava o filá para bater para dar do bale ao pé dos orixás, então eu devo fazer como era feito. Hierarquia. Tradição, respeito à ancestralidade. Porque
Por exemplo, o Pai Caia tem um terreiro de candomblé hoje. Ele é o fundador da casa dele, ele descende de uma casa matriz. Aí lá existe uma particularidade de sair um presente e dar uma volta no salão. Estou dando um exemplo. O sucessor não pode respeitar a ancestralidade, porque nós temos os ancestrais vivos dentro dos terreiros de candomblé. E aí, como o ancestral vai ficar quando você pegar e fazer diferente? Vai ficar bravo. Vai ficar muito bravo. Ainda mais o Pai Caia. Vai tá bravo, atormentar. fica bravo de verdade. Então, por isso que é fundamental a gente se aproximar cada vez mais das nossas matrizes. Temos diálogo. Viu? Pode continuar. Estão abertos ao diálogo. Estamos, o diálogo É só entrar em contato com você. isso. Está pronto a colaborar Comigo não, com temos todos. todo um núcleo de... Mas no momento o entrevistado é você. Então Tá você bom. só pode responder pela sua casa. Isso é muito bom. Pai, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela participação. Quem quiser entrar em contato com a Casa de Oxumaré, principalmente os filhos que quiserem entrar em contato, estarem falando com o senhor, com o Pai PC, ou com o núcleo de coordenação que o senhor até falou, como que faz? Nós temos os canais oficiais que estão disponíveis no site da Casa de Oxumaré, né? www.casadeoxumaré.com.br. E temos a página do Oxumaré. É só... o pai Google aí ajuda. É só botar lá Casa de Oxumaré. Pai Google indica, né? O Indica o caminho. Mas não dá receita, porque esse pai Google é atrapalhadinho, viu? Para receita, para vender candomblé, não vão pro pai Google. Pelo amor de Deus. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Quem quiser acompanhar, tem aí o e-mail da gente. Quem quiser mandar pauta, sugestão, quiser entrar em contato com o programa, manda um e-mail pro que aparece aí na tela. E a gente vai terminando por aqui, agradecendo a presença desse homem ilustre, qual eu admiro bastante. Muito obrigado, meu pai, também, por sempre me ajudar. E agora a gente fica com um minuto de fé de Mãe Elza. Muito obrigado, até segunda que vem. Boa tarde, Mutumbá, Pucuyu, Colofé e Aurê, salve a Umbanda querida. Novamente falando da intolerância religiosa. Eu tenho batido sempre em cima disso, isso chegou ao nosso estado, não é? Nos deixando bastante consternados, bastante preocupados. Eu digo sempre que parece que estamos numa torre de Babel. Coisa que a supremacia maior não permitiu que se construísse. Toda vez que o ser humano toma sobre seu pátrio poder o direito divino, as coisas acontecem. Então, cuidado, senhores. Homens com o próprio vontade de domínio, pois o Senhor não é bondoso, o Senhor não é maldoso. Ele é justo. Axé. Boa semana.